Sejam bem-vindos ao ICMecast Por Trás dos Crachás, como atitudes transformam resultados. Nesse episódio, falaremos sobre hard skills versus power skills e o papel das pessoas certas e atitudes ideais para arrasar nos resultados. Rafa, quem chega com a ICME para falar sobre isso? O nosso convidado de hoje tem uma visão global do negócio, já que ele atua há muitos anos, uma carreira super sólida, voltada à gestão de pessoas e desenvolvimento de pessoas. E ele inova muito também nessa área. Hoje ele é vice-presidente de Pessoas e Segurança na United Health Group, uma multinacional norte-americana, que é a maior e mais diversificada empresa no setor de saúde do mundo. Eles estão em mais de 130 países, atendem mais de 140 milhões de pessoas e tem um time global de 305 mil profissionais. Ricardo Burgos, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. E uma curiosidade, eu já vou falar para o pessoal sua, é que ele é advogado de formação, porém sempre atuou na área de recursos humanos ao longo do ano, incluindo uma vivência internacional intensa. Ricardo, conta um pouco para a gente como que foi essa transição de carreira ao longo da sua vida. É um prazer, né, estar aqui, Lara, Rafa, o convite aqui da ICMecast. Um grande prazer poder, enfim, trocar um pouquinho de informações, né, de opiniões, de percepções sobre um tema tão relevante. Mas iniciando um pouco com a minha apresentação, na realidade eu tenho quase 25 anos, né, de experiência na área de pessoas, bastante tempo, né, começamos cedo. Mas, na realidade, até a minha carreira, na realidade, ela tinha um foco muito grande na área legal, na área jurídica, né? Eu objetivava ali no momento de estudo, nos primeiros anos da universidade, de seguir, né, uma área de promotoria, né, muito com um senso de justiça, né, de tentar realmente impactar a sociedade de uma maneira positiva. Mas a minha carreira tomou uma guinada muito grande quando eu entrei, né, num concurso ali de trainee no 4º ano. E aí eu fui para o ambiente corporativo e conheci a área de recursos humanos, né? E ali foi uma oportunidade de assim, me apaixonar por uma área tão estratégica dentro de uma organização que ela trabalha o capital, né, de maior valor que uma empresa pode ter, que são as pessoas, né, independente do segmento de atuação, da área, do país. Então foi assim que começou, né, essa paixão, né, pela área de pessoas e essa carreira aí que já vai um bom tempinho, viu? E no meio dessa carreira, teve uma carreira de futebol, é isso? Como que foi? Teve também um ponto bem interessante, né? Enfim, como um bom brasileiro apaixonado, né, pelo nosso futebol, mas eu comecei a jogar futebol muito cedo, né? E eu tive uma característica dentro da minha família que meu pai trabalhava em banco. Então saímos, né, de Campinas muito cedo, moramos em várias cidades aí do Brasil e seguindo, né, o trabalho dele, e uma forma que eu tinha até de criar, de conseguir me sociabilizar, né, era o futebol. Então de conseguir ali encontrar amigos, fazer amigos e tudo mais. Então eu comecei muito cedo, né, muito apoiado por mãe, pai, meu irmão também veio muito nessa linha. E eu consegui ter, né, uma oportunidade, uma experiência dentro do nosso país que é continental, né, multicultural, e de conhecer muitas realidades diferentes, socioeconômicas, culturais novamente. E o futebol foi uma escola da vida para mim, né, me ensinou muita coisa que nós temos que fazer, muitas coisas que a gente não tem, né, que fazer, e isso tudo a gente leva para a carreira, leva para a formação, leva para os relacionamentos. Então o futebol foi realmente uma escola da vida, e eu cheguei muito próximo ali de me profissionalizar, mas aí foi onde o estudo, né, chamou o direito, e enfim. E aí... Mas continua como hobby, né? Porque eu sei que você está sempre jogando bola, ainda volta das viagens só para jogar bola, não é isso? Continua. O futebol ele é uma maneira até, na minha visão, viu, Lara, de manter até uma sanidade. Nós temos que ter válvulas, né? E o futebol, quando você vai, joga, toda a serotonina, enfim, o corpo, né, reage, o mental, você faz um decompress ali importante, então o futebol faz parte. Quem agradece mais do que todos é a galera da resenha. Continue vindo, por favor. Bom, eu quero fazer uma pergunta agora, Burgos.
Muito se fala sobre o mundo VUCA, mundo Bunny, um monte de palavras. Alguns conhecem bastante sobre os conceitos, outros nunca ouviram falar ou se aprofundaram. E são conceitos que refletem muito a realidade do mundo corporativo hoje. São conceitos que nasceram até mesmo em outros ambientes, como o ambiente militar, onde isso era real. E a gente trouxe esses conceitos para o mundo corporativo porque se assemelha muito aos sentimentos e tudo que se vivenciava naquele momento, naquele ambiente de guerra, de batalha. Então eu queria ouvir de você, primeiro, o que você enxerga por trás do conceito Bunny? Conta para a galera também o que significa esse conceito. E se você tem algum case real para compartilhar sobre o impacto disso nos resultados. Fantástica pergunta e ponto, viu, Lara? Eu vejo assim, nós nas organizações, de novo, trabalhar a área de pessoas, a gente tem um grande privilégio que é aprender a organização como um todo, né, Rafa? No sentido de que você transita pela organização, você passa vou imaginar, né, um ambiente fabril, enfim, você anda na fábrica, você vai na engenharia, você viaja com a área comercial, você tem a chance de compreender aquele ecossistema, né, organizacional de uma maneira muito grande. Na saúde, isso ainda é mais forte, porque nós trabalhamos, são pessoas que cuidam de pessoas, né? Então, realmente, é um ambiente que a gente vive, né? Eu vou falar um pouquinho sobre o Bunny agora, mas de uma maneira muito intensa, e a pandemia extremou todo esse contexto de uma maneira muito forte, né? Nós já tínhamos na literatura algo, né, o VUCA, né, que ele traz toda a parte da incerteza, volatilidade, ambiguidade, complexidade, mas com esse conceito até, né, foi uma criação recente de um professor, um futurista, né, californiano, aí, o Jamie Cossio, e ele trouxe esse ponto no sentido do Bunny, que ele, analisando um pouco essa parte de relacionamento humano, né, e muito aplicado nos ambientes organizacionais, a gente tem, obviamente, reflexos da sociedade que se transportam para as empresas e realmente, isso foi até pré-pandemia, olha como é interessante isso, mas a ansiedade, né, a fragilidade, o fato de ser não linear, de ser muitas vezes incompreensível, é algo muito forte hoje em dia, né? Quem trabalha posições de liderança e trabalha pessoas sabe, a gente lida com seres humanos que vêm, né, com experiências dentro de um contexto muito complexo. E, de novo, a pandemia trouxe isso para um nível muito extremo. Um case que eu poderia citar, Lara, Rafa, todos que nos acompanham, foi até a questão da pandemia, né? A pandemia, de novo, ela colocou, eu não vou nem falar da questão de saúde em si, mas o impacto, por exemplo, em saúde mental, né? A pandemia colocou a vida em perspectiva. Então, as pessoas começaram a repensar a carreira, começaram a repensar a conexão com o propósito, começaram, de alguma maneira, a desafiar um pouco o caminho, o estágio que elas se encontram, né, na vida, na carreira. E no United Health foi muito interessante porque, ao mesmo tempo que a gente viveu a pandemia por dentro, viveu todo esse contexto Bunny, né, de novo, num extremo muito grande, dos extremos da vida e da morte todos os dias, ao mesmo tempo a conexão com o propósito, né, de ajudar as pessoas, a nossa missão, de ajudar as pessoas a viver de forma mais saudável e fazer com que o sistema de saúde funcione melhor para todos, foi algo que deu uma energia, né, um gás para que a gente continuasse. Então, a gente trabalhou muito bem a conexão das nossas pessoas com o propósito, de maneira que a gente conseguisse mitigar um pouco todo esse efeito negativo, né, que esse contexto Bunny traz para a gente, traz para a sociedade em geral, né? E super interessante porque a gente fala que todos os gráficos que a gente mostra e os números que a gente vê, os dados e fatos, por trás de cada gráfico tem pessoas, né? E tem atitudes e tem comportamentos, não só o currículo, né? A gente está falando de muito além do currículo. E a gente queria ouvir algum case seu, alguma história, pode ser sua ou seu, ou que você viu, ou observou algum líder ou influenciador, na qual teve uma virada de jogo por causa de uma atitude. Então, alguma situação que, poxa, alguma coisa não estava indo bem, né, a situação não estava boa, mas que deu para dar aquela guinada, aquela virada de jogo, aquela recuperada através de uma atitude certa, de um comportamento mais assertivo. Poxa, Rafaela, tem tantas histórias que vêm, né, à minha cabeça. Um case que eu poderia citar, eu tive uma experiência, né, eu trabalhei muito tempo no universo global, né, de pessoas. Então, trabalhei, enfim, com Ásia, Europa como um todo, Oceania, África um pouco menos, mas América do Norte, América do Sul. Em uma dessas viagens, né, a trabalho para a China, para Suzhou, no interior da China, eu fazendo como eu sempre fazia, um plant tour, né, não tem problema nenhum a dizer que essa história é uma história até que ficou muito famosa dentro da organização, né, até porque foi um caso, né, que foi para o comitê de ética e por aí vai.
mas nós tivemos um evento, né, com uma liderança dessa cidade, no qual eu estava fazendo um plant tour e existiu uma agressão a um operador. Né, uma agressão, assim, nada muito Tipo forte, o quê, assim? O que aconteceu? Tipo um tapa, né? Enfim, durante o plant tour que você fala, poxa, um ambiente corporativo, né, 2016, algo como assim, dessa natureza acontecer, e me chocou muito naquele momento, que eu não estava preparado para lidar com aquilo. Eu tocava a parte de recursos humanos dessa empresa globalmente, né? Então foi um susto muito grande quando aquilo aconteceu, e eu tinha que tomar uma atitude, como todos os líderes têm em diversos momentos, né? E ali foi um ambiente um pouquinho inóspito, porque eu estava longe, né? Estava numa base que eu conhecia pouco, apesar de já ter trabalhado algumas vezes lá. Você era o estranho no ninho, né? Totalmente, né? Totalmente. E tinha que tomar uma ação, né? A minha omissão... Tinha que se posicionar. A minha omissão já era uma ação, né? E eu não poderia, né, me omitir. Então eu tive, foi assim, longa história curta, mas tive que tomar uma ação forte, né? Inclusive de, obviamente, término e tudo mais. E também até a questão de segurança. Você está num ambiente que você desconhece, que você tem uma série de alertas, né, do que fazer, do que não se fazer. Então teve de tudo, até mudança de voo, né, sai para um outro país, né, sai do hotel sem pegar as coisas e tal. Mas são situações difíceis que a gente tem que, de alguma maneira, tomar uma decisão não tendo todos os elementos, né? E a parte até dos power skills, né, os soft skills já no nível power, ali de resolução de problemas, enfim, de criatividade, de como lidar com uma situação que você não reúne todas as condições, ingredientes para tomá-la da melhor maneira, é difícil. E é algo que a liderança está cada vez mais exposta, né? E você falou uma coisa muito, muito bacana aí, que a omissão já era uma ação. E muitas vezes a gente está no mundo corporativo, a gente passou por isso, né, por vários anos, e a gente via muita gente ali mais na zona de conforto. Poxa, eu prefiro não fazer, eu prefiro não enfrentar essa situação. Só que o resultado de não enfrentar era muito pior do que enfrentar, resolver ali, né, ter aquele ímpeto de, poxa, eu vou enfrentar essa situação, principalmente na liderança, principalmente posições de influência, não necessariamente liderança, mas pessoas que querem causar o impacto. Então, gente, assim, esse é um super exemplo, super bacana, de que, poxa, foi difícil, foi mais difícil enfrentar do que se omitir, né? Só que fez a diferença. É isso que a gente fala tanto de, poxa, qual é a atitude certa que vai trazer o resultado que você busca? Tem que sair da zona de conforto, tem que se arriscar. E o Burgos falou aqui Power Skills. Eu acho que você que está nos ouvindo aí talvez esteja escutando esse termo pela primeira vez, porque é mais conhecido Soft Skills, habilidades comportamentais, mas Power Skill é um termo que está chegando com tudo e fala por si só. Queria que você falasse um pouco para o pessoal, Burgos, o que são os Power Skills, né, em linhas gerais, e o que acontece se as pessoas não se preocuparem com isso, se as pessoas não desenvolverem os seus Power Skills, não só no mundo corporativo, mas na vida, né? Não, excelente, viu, Lara? Eu vejo assim a importância de nós compreendermos. Eu procuro estudar muito esse tema que está totalmente correlacionado ao meu trabalho, né, em si, como eu tenho uma plena convicção que está conexo ao trabalho de liderança como um todo. Mas eu costumo citar até um exemplo, e eu vou chegar nesse ponto, Lara, Rafa, todo mundo que nos acompanha, mas é a questão, por exemplo, de um cardiologista. Ele pode ser um cirurgião fantástico dentro da sala de cirurgia, fazer o melhor trabalho, mas se ele não tiver dentro do consultório, né, o mínimo de habilidade de comunicação, né, de alguma forma, né, trazer aquele raciocínio, aquela mensagem para a família, para o paciente, possivelmente ele não vai atingir todo o potencial dele como médico, né, como profissional. Então eu vejo que o Power Skills ele já é uma nova, né, conotação, né, e conceito dentro do mercado, que ele está invertendo um pouco. O Hard ele tinha um peso mais forte, que são habilidades técnicas, né? O Soft já veio para trazer esse lado intangível, lado relacional, né? E o Power ele veio para realmente, de alguma maneira, multiplicar a importância dos Soft Skills, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, autoconhecimento, quando a gente pensa inteligência emocional, quando a gente pensa criatividade, né, enfim, e por aí vai, né, a gente vê a importância realmente de nós conseguirmos, porque elas são perenes, né, elas são difíceis de serem adquiridas, mais fáceis também, né, de alguma maneira, de a gente conseguir, termos dificuldades, né, no dia a dia, e a Hard, você estuda, você, né, aprende o inglês, você vira proficiente em Excel,
esse conhecimento pode cair, mas o soft não. Se você adquire uma inteligência emocional, ingredientes para lidar com as suas sensações, isso é perene. Você vai se desenvolvendo e capitalizando um pouco o seu conhecimento técnico, né? E isso tem tudo a ver com a nossa carreira, né, com as nossas escolhas. Então, a gente tem aqui o seu exemplo. Você se formou, né, com habilidades técnicas de direito, você é advogado, só que outras habilidades, né, outras habilidades técnicas e também comportamentais foram te levando para o caminho de people, né, de gestão de pessoas, de liderança. Então, uma vez que a gente encontra essa combinação entre hard e power skills que a gente fala, né, as comportamentais e as técnicas, se abre um leque de possibilidades na nossa carreira gigantesco, infinito. O céu é o limite. Basta a gente saber como combinar uma habilidade técnica como advogado, por exemplo, com habilidades de comunicação assertiva para uma liderança sustentável. Então, a gente precisa fazer essas conexões, que o currículo hoje já não pode limitar a gente a nada, né, Burgos? Posso citar um ponto aqui, Deve, simplesmente, claro. mas é interessante. É bem rápido, mas que remonta ali o início da carreira. Não precisa ser rápido, a gente tem todo o tempo do mundo. Não, vamos lá, obrigado, Lara. Mas é interessante isso, né? No meu começo ali, ainda como trainee, eu imaginava ter a oportunidade de passar pela empresa como um todo, né? De alguma maneira entender finanças, entender jurídico, recursos humanos e tudo mais. E eu parei no segundo módulo ali, que era o módulo de pessoas, né? De RH naquela época. E aí um diretor na época sueco, né? O grupo Tetra Laval, e eu só trabalhei em 3 empresas até hoje na vida, né? Mas não estou dizendo que isso é bom ou ruim, mas é um fato. Mas esse sueco, naquela época, ele falou, Burgos, você quer terminar no jurídico? Eu falei, sim, né, minha formação. Não, você já andou aqui na fábrica, você conhece a galera do time da produção no nome, você anda aqui em todos os setores, consegue falar, né, o inglês naquele tempo, né, 99, 2000, também não era tão comum, consegue se comunicar com quem vem, enfim, você está na sua área. Sua área é pessoa, você tem que ficar... Ou seja, algo que eu não vislumbrava, mas pelo meu lado social, acabou abrindo como uma porta de carreira, né? E eu quero trazer aqui um ponto também, uma quebra de tabu, né? A gente está falando da indústria da saúde e de tantos profissionais incríveis que formam essa indústria e fazem com que a gente consiga dormir tranquilo à noite, né? A gente também está falando aqui de profissionais fora da curva, profissionais que vão além. Então, poxa, quem nunca foi num médico e foi extremamente bem tratado, com tanto zelo, com tanto carinho, e aquilo marcou mais do que um diagnóstico. Né, aquele tato, aquela maneira da pessoa olhar no seu olho, se conectar com você. Eu tenho exemplos assim, conheço várias pessoas que tenho amigos médicos também, e eu acho que também vale dizer que as carreiras elas estão se reinventando. Né? Então, ontem, o que era comunicação assertiva é diferente do que a comunicação assertiva hoje em todas as carreiras. Na cadeira de um médico, na cadeira de um alto executivo. Então, a gente precisa estar olhando para isso, né, Rafa? Não, totalmente. E já olhando para isso, várias empresas tradicionais, de vários portes, não tradicionais, startups, criam programas, né, que fomentam esse tipo de comportamento, ou o comportamento da liderança, ou o comportamento de potenciais e talentos. Mas o grande desafio é como traduzir esses grandes programas e iniciativas em ações práticas do nosso dia a dia. E aí a gente queria ouvir um pouco de você, Burgos, o que vocês fazem hoje na United Health Group? Né? A gente sabe que tem um programa de liderança super estruturado, com várias diretrizes, mas como que a gente consegue? Primeiro, gostaria de entender um pouco mais, que você puder falar sobre esse programa, e como que vocês fazem para traduzir todos esses conceitos e práticas no dia a dia ali, na vida real de um líder, seja através de um feedback, seja através de uma gestão específica de tempo, o que for. Fantástico. Bom, eu vejo assim, a gente sempre cita isso nos fóruns de liderança dentro da empresa, né? Todos nós estamos numa jornada de evolução, né? Todos nós. Podemos estar em estágios mais avançados, menos em hard, né? Em soft, em power skills, mas todos nós temos que reconhecer que estamos em busca de conhecimento, de aprimoramento, de minimizarmos, obviamente, oportunidades. Eu não gosto muito de citar gaps e de fortalecer as nossas fortalezas. Muitas vezes a gente investe muito tempo tentando reverter, né, de repente, não fraqueza, não gap, mas algo que a gente não exerce bem, quando muitas vezes a gente deveria estar fortalecendo o que a gente faz bem. E um time, né, como eu acredito muito na liderança servidora, em colaboração, em time, o time se completa. Né? Eu vejo muito nessa linha. Mas o case do United Health ele é muito interessante e eu costumo, Lara estava citando profissionais, né, da saúde, eu aprendo
todos os dias, com enfermeiros, enfermeiras, técnicos, enfim, fisioterapeutas, médicos, que estão atuando na linha de frente ou, né, na área da gestão, porque o exercício dessas Power Skills ele é extremamente necessário, né? Ele é muito importante no sentido de que realmente a gente se conecte com o paciente, a gente consiga, de alguma maneira, passar, né, conforto, mesmo se a notícia não for realmente a melhor, né, que acontece, infelizmente, né, no nosso dia a dia, e pessoas, de novo, que vivem o extremo da vida, o nascimento, né, e a morte, todos os dias. Mas o nosso case ele é muito interessante, e tentando não fazê-lo de uma maneira tão longa, mas nós temos a linguagem comum de liderança, é uma metodologia desenvolvida nos Estados Unidos, com parceria, enfim, incrível com a Korn Ferry, tem muitos insights da McKinsey, tem várias consultorias por trás, mas a nossa linguagem comum de liderança, ela visa, de alguma maneira, harmonizar a visão sobre o que é ser líder dentro do United Health. Esse é um programa, a linguagem comum de liderança. Sim, tá. sim. É, na realidade, uma metodologia que se tornou um programa, né, no qual nós trabalhamos aí, com o mundo, né, o mundo do UHG, que a gente fala, né, abreviado, e basicamente nós temos ali 9 funções do líder, desde o planejamento até a execução. Então passa por montagem de equipes, né, por feedback, por aí vai. E essas 9 funções do líder se aplicam em 4 dimensões, que é o liderar a mim mesmo, liderar pessoas, liderar funções, né? E também aplicar conhecimento e experiência. Então, a gente tem as competências distribuídas e a gente procura, em virtude do contexto de cada carreira, né, a gente reforça um pouco mais uma prática ou outra, uma dimensão ou outra, mas sempre contextualizando a importância, né, do impacto da liderança no sentido amplo. Então, é uma metodologia que nos dá realmente um umbrella, ali, um guarda-chuva muito bacana para trabalharmos o desenvolvimento, né, nessa jornada evolutiva que todos estamos. Tá. E esse programa é voltado para a liderança, ou também, porque a gente fala muito na equipe que liderança não é uma cadeira, né? Liderança é muito mais uma atitude, é como você influencia, como você impacta. Como que o time, né, as pessoas que não são líderes, seja potenciais talentos, também conseguem sentir isso e até praticar alguma coisa do LCL no dia a dia? Nós acreditamos muito na gestão por exemplo, né? Nós não conseguimos ainda, a nossa jornada de trabalho, né, de desenvolvimento organizacional, ela também está em desenvolvimento. Então, hoje nós conseguimos, a partir da gerência sênior dentro da empresa, trabalhar esse contexto que eu acabei de comentar, mas a nossa intenção, e obviamente que a gestão, né, a sombra do líder, ela permeia, né, a organização com essas práticas, né, enfim, esses exemplos de liderança, mas o nosso intuito é, sim, chegar até a ponta, chegar até quem cuida ali do paciente, quem está no dia a dia no resgate, quem está no home care, né, atendendo em casa, enfim, quem está na clínica, no ambulatório, fazer com que realmente ele compreenda dimensões do líder, competências nessas 4 dimensões e possa se desenvolver. Nós temos uma plataforma virtual fantástica do Neolude, no qual as pessoas podem, obviamente, adquirir, né, conhecimento em hard, em soft, em power skills, e tem sido uma jornada. A gente percebe, até para não me alongar demais, na pandemia, nós perdemos aquela oportunidade do desenvolvimento tradicional. Mas, em contrapartida, as pessoas se desenvolveram demais nesses últimos 2 anos e meio, né, de uma maneira que a gente vai levar um certo tempo para compreender. De uma forma acelerada, né? Muito, 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 sem dúvida. Eu sei que você trouxe aqui alguns livros, algumas dicas finais para o pessoal, porque o papo está muito rico, a gente poderia ficar aqui horas. Mas eu queria, antes de ouvir suas dicas, ouvir da Rafa, quais foram os destaques desse episódio hoje, Rafa? Eu vou te falar o que mais me marcou lá no Burgos. Primeiro, ele não chegou onde ele chegou à toa, né? Isso é muito claro para mim. Tem uma humildade, uma vontade de aprender absurda. Eu levo hoje da imagem do Burgos como vice-presidente, né, uma pessoa que não cansa de aprender, uma pessoa que quer buscar o novo o tempo todo. Né? Então, poxa, eu me formei em um curso, mas eu quero ir para outra área, porque eu quero conhecer mais coisas, eu quero ir para fora do país, eu quero me especializar em coisas diferentes, eu quero aprender um programa novo, eu quero desenvolver as pessoas numa nova esfera. Para quem não sabe, o Burgos faz vários eventos, fala para muita gente, né, Burgos? Influencia muita gente. E isso vai muito em linha com um case que a gente conta, que é a síndrome do CEO, né? Que, poxa, quando a gente chega, geralmente,
muitas pessoas, muitos profissionais chegam geralmente em uma posição e falam, ok, eu não preciso mais aprender, eu não preciso mais me aperfeiçoar em Agora nada. eu só vou ensinar. Agora eu vou ensinar, como é o case do Lee e a Coca, né, da Toyota, super interessante. E eu senti isso do Burgos, que, poxa, eu preciso aprender, não importa a posição que eu tiver, não importa o país que eu estiver, eu posso estar na China, né, mas eu preciso aprender, mas, claro, sem perder a sua essência. Não se acomodem com nada. Não se acomodem com o seu curso formado, não se acomodem com as habilidades técnicas que vocês têm hoje. Como a Lá falou, não se acomodem com as power skills, as habilidades comportamentais do jeito que elas são hoje, porque você vai precisar evoluí-las em algum momento para se adaptar ao mundo BUNY, ao mundo VUCA ou à nova sigla que vier por aí. Então, para mim, isso é o que eu mais levo hoje de coração para a carreira e gostaria que vocês também levassem. O que temos de dicas para o pessoal, Burgos? E separei 3 publicações muito bacanas. A primeira delas é a experiência do colaborador. Eu vou trazer aqui, né, um livro criado por vários autores, entre elas a Suzy Claveri, que eu tenho a honra de trabalhar, é nossa gerente sênior dentro do United Health, uma líder super bacana e uma publicação que conecta muito carreira com as organizações. Então, acho que vale muito realmente essa leitura. Tenho também um outro livro, obrigado, Lara. Esse feito, né, pelo Sandro Magaldi, pelo grande Salib, tenho o prazer aí, um grande amigo, que é a Estratégia Adaptativa, traz uma série de provocações. O Salib é um dos fundadores da HSM, né, um pesquisador nato ali. Eu tenho, né, o prazer de sempre compartilhar um tempinho, um almoço ou outro, mas é um livro que traz realmente ali provocações muito interessantes sobre o prisma estratégico, né, muito legal. E, por fim, né, o Sistema de Estratégia Minimalista, também do Rodrigo Rocha, um líder super inspirador. O Rodrigo é o CEO, né, da Mill Dental, é uma liderança, enfim, já escalou os maiores picos do mundo, é um cara que investe muito tempo, né, em compartilhar conhecimento, muito nessa linha de troca, né, de constante evolução. Então, uma pessoa aí fantástica, um líder que eu tenho um prazer enorme de trabalhar, viu? Esses a gente ainda não tem, né, Rafa? Precisamos ampliar nossa biblioteca. Bônus com o Ricardo Burgos, porque a gente ainda tem algumas histórias para contar, né, Ricardo? Então a gente queria começar perguntando aí um momento vulnerabilidade ao longo da sua carreira, alguma história engraçada que te transformou de alguma forma, né? Pode ser algo engraçado ou algo inusitado que aconteceu ao longo da sua carreira, porque a gente vê o Ricardo hoje, vice-presidente de People and Security, mas, poxa, e os bastidores? O que já aconteceu que te marcou? Rafaela, sem sombra de dúvidas, muitas coisas se passaram, né, para a gente chegar nesse momento, nesse estágio de carreira, mas eu tenho uma clássica, que foi, na realidade, até uma mudança de vida, né? Eu, como trabalhei essa gestão de pessoas no mundo e tudo mais, eu tinha que viajar e ficar longe da minha família há muito tempo, né? O que não é fácil. É bacana, você conhece culturas diferentes, tem experiências diferentes, né? Enfim, tem todo o trabalho, tem a agenda social, um jantar, né, alguma atividade com o time local, mas é cansativo quando você faz isso por muito tempo e você começa a pesar o que você ganha e o que você perde, né? E o tempo com a família, enfim, com os filhos realmente não tem preço. Mas um episódio aconteceu pousando em Sydney, né, de Chicago para lá, e eu já tinha feito aquele voo algumas vezes, né, inclusive naquele ano. E eu saí, a hora que eu fui levantar da cadeira, eu estava totalmente travado. E eu nunca tive nenhum problema de saúde, enfim. Então, naquele momento, eu falei, poxa vida, é o estresse ali físico, é viagem, é o fuso horário, é você acordar, né, num hotel. Várias vezes acordei em um mesmo hotel, pensando que eu estava no quarto que eu tinha ficado a última vez. Enfim, o que acontece com outras, né, pessoas que viajam bastante. Isso é terrível. Naquele momento, eu me recordo, ainda tinha mais um voo para Adelaide, mas eu peguei o telefone e liguei para a Lígia, para minha esposa, e falei, Lígia, a gente vai voltar para o Brasil. Quero e preciso, né, viajar menos, ficar mais com a família. Então, esse foi um episódio aí inusitado que me, de alguma maneira, requereu ali inteligência emocional para lidar com a situação, né, criatividade para continuar e fazer o trabalho, né, mas realmente foi um momento ali de mudança de vida, né, e aconteceu. E autoconhecimento, né, para saber, para conhecer os seus limites, até onde eu posso sem ir dúvida, na minha sem carreira. dúvida. E tomada de decisão. Poxa, você precisou Perfeito, decidir o rumo da sua vida naquele momento por causa de algo que te marcou, né? Era a sua saúde, Perfeito. a sua família. E a gente adora dica, então a gente gostaria de pedir para o Burgos algumas dicas
que você tenha para o pessoal que quer evoluir na carreira, que quer se desenvolver em outro aspecto, que vocês tenham aí oportunidades na United Health Group também. Enfim, o que você quiser dar de dicas finais aqui para o pessoal. Não, perfeito, eu agradeço muito a oportunidade, Rafaela, Lara, né, de participar, né, do ICMEcast. E eu vou dividir rapidamente em 2 blocos aqui, um pouco mais operacional. Eu acho que vale muito, muito a gente trabalhar o networking, né, construir relações, né, investimos tempo para conhecermos, sermos conhecidos. Isso leva tempo. Muitas vezes a gente não investe o tempo para realmente fazer abordagens genuínas, entender o que a pessoa faz, se mostrar, demonstrar interesse, né? Então, acho que esse é um ponto importante na gestão de carreira. Né? Nós temos aí ferramentas incríveis como o LinkedIn que te permitem literalmente se conectar virtualmente, né? Inicialmente virtual, mas logo depois isso pode se tornar um café, um almoço, um jantar. Eu invisto muito tempo em falar com pessoas que me abordam e para mim isso é estratégico. Muitos profissionais que trabalham comigo hoje, essa relação começou assim, né? Um outro ponto um pouco mais estratégico, eu sempre cito dentro do United, e fica também o registro para o nosso site de carreiras, né? Eu trabalho no uhg.com.br. Quem puder dar um Google aí, tem um monte de oportunidades bacanas na empresa pelo Brasil. Se quiser também pode mandar uma mensagem para o Burgos, porque ele já falou que gosta de networking, então vai lá, entra no site e manda também uma mensagem. Pode mandar, convite super reforçado. E talvez um último ponto, a gente sempre comenta dentro do nosso ecossistema, eu comento também com vários líderes, né, da área de pessoas que eu tenho a chance de interagir, que o trabalho de ser humano ele está muito em voga, né? Então, quanto mais a gente puder realmente buscar o desenvolvimento dessas power skills, né, o autoconhecimento, muito bem citado, Rafaela, né, a criatividade, a inteligência emocional e trabalharmos resiliência de carreira. Eu me deparo constantemente com pessoas que mudam ou tomam decisões abruptas, né, para fugir de uma dificuldade, um líder, um chefe, né, que não se dá bem. E nesse outro CNPJ, né, ali na esquina ou no outro bairro ali, onde você for trabalhar, você vai encontrar dificuldades também. Então, encarar esse ciclo, ter resiliência, se desenvolver em um ambiente, deixar de alguma maneira que o seu potencial seja amadurecido dentro de um ambiente, ele é fundamental para que você tenha ciclos concretos e consiga seguir a carreira no long term, né, no longo prazo, aí, de uma maneira mais expoente. Obrigada demais, Burgos, pela sua presença, pelas suas palavras. Como mensagem final da minha parte, eu te provoco a reinventar suas habilidades comportamentais. Não importa a carreira que você seguiu, não importa o direcionamento que você quer para a sua vida, mas você precisa estar aberto a aprender como o Burgos nos ensinou hoje tão sabiamente. Nos vemos no próximo episódio do ICMEcast.